Olá, meus queridos amigos, membros e inscritos do canal Spook Houses, Casas Assombradas de Spook, aqui novamente para analisarmos, na verdade, continuarmos a nossa queridíssima história do Museu Warren, analisando sobre a ótica de um clarividente. No caso, sou eu, clarividente certificado internacionalmente, tá? Trabalho com isso há mais de 15 anos, trabalho ajudando pessoas na área da saúde, tratando pessoas de todo e qualquer tipo de enfermidade, junto a médicos, psicólogos e psiquiatras. Ou seja, isso aqui não é um showzinho, isso aqui tem fundamento baseado realmente em conceitos, princípios das Filipinas, do Tibete, da China, da Índia, utilizando-se de muitas técnicas antigas, como princípios antigos da acupuntura, Qigong, técnicas realmente de manipulação de energia, capaz de retirar as energias ruins que estão sobre uma pessoa, influências de energias ruins, fazendo com que aconteça a recuperação mais rápida de suas enfermidades. Atrelado a isso, o tio Spook tem ali, vamos dizer assim, uma bagagem esotérica muito ampla, como visto no vídeo 50 bilhões de fatos sobre a minha vida. Então eu recomendo que, se você é um nobre gafanhoto que está começando agora a buscar informações sobre espiritualidade e caiu no meu canal, assista as playlists, comece a explorar mais o que é apresentado no canal, ok? Aqui nós temos regras, as regras são um pouquinho mais chatas, a gente não responde perguntas pessoais, íntimas das pessoas, como, eu sou médium, eu sou laje, tio Spook, me falaram, não sei que eu sou médium, o que você acha? Eu acho que eu não tenho nada a ver com isso, tá? De novo, a sua espiritualidade é a sua intimidade, você que vai buscar respostas. Não sou eu que vou dizer o que você é ou o que você não é, e sim a vida vai lhe dizer. Então, assista mais os vídeos, assista o conteúdo e entenda princípios ligados à espiritualidade para que você consiga iniciar a sua busca, a sua jornada dentro desse universo. Mas vamos à segunda parte do vídeo do Museu do Lorraine Warrens. Vamos analisar o que está por detrás disso. Já temos a parte 1 que foi publicada no canal, então assista a parte 1, por favor, se você está vendo esse vídeo. Lá tem explicações interessantes, o início do museu, e agora a gente vai continuar explorando todo esse contexto. O dinossauro do capeta está aqui, tá? O dinossauro possuidinho da Grow está aqui. Tocou no dicionário, no dinossauro, já virou a cabeça e falou, não é a mamãe? Você não é a mamãe? Não é a mamãe? Quem é da minha época entendeu o trocadilho? This one here, this is a satanic idol. It's a ritualistic object. Now, it's found in the woods in Sandy Hook, Connecticut, now about 1990. Isso aqui é um objeto de madeira que foi encontrado na floresta. Ele tem as... meu Deus, o ser humano é ótimo, né? Meu Deus, eles pegaram tronco de árvore, fizeram aí uma brincadeira e tá falando que isso foi encontrado também em Connecticut. Pelo visto, o pessoal de Connecticut não bate muito bem, porque na época foi encontrado esse dinossauro, que o cara falou que é o dinossauro possuidinho da Grow, e agora encontraram este boneco no meio boneco de madeira, jogado numa floresta em 1990 em Connecticut. This happened, where a young deer hunter was walking through the woods in Sandy Hook. He had a bow and arrow. He's about 22 years old. He's about your age. You're about 22, right? Ele disse que esse boneco foi encontrado por um caçador que estava lá na sua idade de 22 anos, andando pela floresta, caçando os seus ursos, veados ou o que for, e se deparou com esse boneco. I'm good at ages. Right? I'm good at ages and weights. I can tell somebody's weight within 5 pounds. Let's stick to ages. But I don't think we're... Eita, tá muito I alto think I'm isso going to aqui. say your weight, okay? Even though it's thin. So this is, Tá chavecando a menininha, olha que sacanagem. But the statue is sitting in the woods. This young deer hunter is looking for deer with a bow and arrow. All of a sudden he comes upon this grotto of rocks, a round stone gravel grotto with rocks built up just in the center. So it was sitting like that high. He comes upon it, he's lost. Now he looks and he sees it. And he instantly becomes perturbed and disturbed by this thing. Ele disse que o cara encontrou isso numa floresta, estava cercado por pedras ao redor, e isso aí estava no alto, no topo, sei lá de onde, e que ele ficou meio,
ficou meio perturbado ao ver esse tipo de coisa. Down in front of it, exhausted, he says to himself, "What is this thing? I don't know what this thing is, but it's bad. I don't like it." O cara olhou e falou, não sei o que é isso, mas parece ser mal e não gostei. Quer dizer, só porque o cara não gostou é mal, né? Esse é o princípio do cara. Não gostei é ruim. Quer dizer, que tem um monte de coisa que eu não gosto. Então, não gostei daquilo, isso aí é do demônio. Então... So what did he do? He stands up, he starts to walk away as quickly as he can, away from it. As he's walking down the pathway, lost, hoping to find his way out to his car. É muito poeta mesmo. Somebody appears next to him out of nowhere. I'm talking about the dead of summer, dead quiet. All of a sudden, there's nobody there. All of a sudden, there's a guy standing right next to him, walking step for step with him, step for step like a soldier. And he was dressed all in black from head to toe. He had a snow white, short cropped beard and snow white hair going back. And he was about 70 years old. The man never spoke, never looked at this young man. Now the kid's freaked out when he sees this guy walking with him. He doesn't know what to do. Finally, he musters up the courage. He looks at the guy. He says, "How do I get out of here? How do I leave here?" And the guy never spoke. The guy never looked at him. He just pointed. He was walking like this. He went. Tá, vamos lá. O dito menino, então ele correu pela floresta e acabou se perdendo. Que se ele perdeu, ele não sabia para onde ir, ficou ali vagando pela floresta e ele olhou e ele viu um cara com uma capa, parecia o Gandalf, tá? Então ele tinha um Gandalf parecido ali correndo junto com ele, andando, então estava acompanhando. Ele virou pro Gandalf e falou, tá, beleza, eu não sei sair daqui, como é que faz? O Gandalf olhou, ele só apontou aonde seria a saída. Pointed to the right and stepped off to the right. And this guy, now he starts to pick up his pace. And he finds his car. He rushes home, calls his friends. And he describes what happened. They said, "Why don't you call Ed Warren? He knows about this stuff. He lives right down in Monroe, next town over." He calls up Ed, as was listed in the phone book. Calls up Ed, and Ed says, "Do you think that you could find this statue again?" The kid says, "Yeah, I think I can show it to you. Meet me on this road here." So Ed went with Lorraine and met this guy on the roadway. They walked in. Sure enough, they found it. Bom, aí obviamente o cara voltou para casa, atordoado e tudo mais, não sabia o que fazer. Ele achou no lista telefônica o telefone de Ed e Lorraine Warren, ligou para os dois contando a história, falou que encontrou um boneco que o assustou e eles falaram, você consegue voltar lá? Eu acho que eu consigo. Então eles foram até com o menino na floresta e acharam o boneco novamente. And Ed looked at it, took one look, and he said, "I know exactly what you're looking at, son. That's nothing that should be in the woods. That's the satanic worship idol. And the guy that you just described to me, he's a high priest in a satanic cult. This doesn't belong in the woods." O americano é maravilhoso, né? Aí eles olharam e falaram, não, isso é coisa do Satã. Esse boneco aqui é utilizado em culto satânico. Quer dizer, eu fico sempre pensando a coisa mais básica. Quer dizer que se tiver um cara que pegou um tronco e começou a entalhar um rosto, tentando fazer um rosto humano, aí ele falou, não deu, errei aqui, os troncos ainda estão aqui, né, as partes de cima, e largou o negócio lá. Há muito tempo atrás, surgiu um viral na internet das famosas sereias que foram encontradas em rios, que na verdade eram estátuas de sereias, né, mas... todo mundo se assustava porque encontrava aquilo boiando e falava, meu Deus, foi encontrada uma sereia no Amazonas. Mentira! Foi um escultor que fez essas sereias de madeira e jogou no mundo, jogou no rio, deixou realmente a água levar para ver até onde iria. E aí todo mundo ficou, meu Deus, foi encontrada uma sereia. E não era sereia, era um boneco. E aí só depois é que realmente o escultor apareceu dizendo, fui eu que coloquei no rio, porque eu queria saber a abrangência disso. É a mesma coisa. O ser humano ele tem uma imaginação completamente fértil, mas destrutiva. Então quer dizer, o cara vai lá, entalha um boneco, e aí eles acham que é um boneco satânico. Por quê? Porque ele quis. Então tá bom, então vamos acreditar que é um boneco satânico. É mais fácil acreditar que é um boneco satânico do que dar o direito de dúvida dizendo, cara, olha o brinquedo que a molecada aqui fez, né? Seria, sei lá, um boneco utilizado para tiro ao alvo, onde eles poderiam ficar testando tiro, ou dano de arco e flecha, sei lá, um boneco de madeira. Mas não.
Então o cara faz uma brincadeira e é considerado então um objeto amaldiçoado. Por quê? Porque alguém quis. E aí foi pro museu da Ed Lorraine Warren. Ele tem alguma maldição? Gente, isso aqui não tem nada, nada, nada. Isso aqui é um boneco de madeira, é um brinquedo, é alguém que tentou criar um objeto ali de arte, tentar fazer uma escultura no meio do mato e não deu certo. Ou realmente alguém fez uma prank. Quer dizer, nos Estados Unidos a gente tem sempre um bando de moleque demente que gosta de fazer essas brincadeiras. Então o moleque foi lá e falou, vamos fingir que é um culto satânico, vamos assustar as pessoas. Foi lá, entalhou esse boneco e aí colocou um monte de pedra em volta, fez lá a brincadeira dele para assustar as pessoas, os moradores da cidade. Por que não? Claro que poderia ser. Agora, tudo é satânico. Tudo é satanismo, tudo é culto satânico. Nada pode ser realmente como é. Né? As pessoas que veem realmente coisas, né? Tô vendo uma fumaça, é fogo, alguém tá pegando fogo. Às vezes não, cara, às vezes não é nada. As pessoas querem sempre aumentar as histórias e criando fábulas. E aí vende, né? Óbvio, vai para o Museu da Ed Lorraine Warren, junto com todos esses objetos daqui da Noite do Terror do Play Center, e aí acaba tornando um fato, dizendo, é satânico. E não tem nada disso. And I took it, put it in the back seat of his car with Lorraine and drove it back home and put it here. Aí a Lorraine. Now, you think that was the end of the story, right? Nothing happened, but something did happen. Olha lá vai a história. For about 2 days, Ed had it sitting right here. For about 2 days, nothing happened. And on the third day, Ed was outside trying to fix the wipers on his car, trying to replace them. He looks back about 25 feet, he sees Lorraine. She's watering some flowers with a hose. And Lorraine was the kind of person that every time she saw Ed, she'd say, "Hi, honey." She'd look up and she goes, "Hi, honey, hi," like that. So he says hi. He goes back to his wipers. And he looks back up not even a minute later, he looks back up and he sees her lying on the ground in a fetal position, semi-conscious. He drops everything. He runs like a gazelle, gets to her. He says, Lorraine, wake up, what's the matter?" She doesn't answer. He calls an ambulance and the police department. They came out within about 3 minutes. They put her in the ambulance. She's still incoherent. Gets her to St. Vincent's Hospital. For 3 days, she was in and out of consciousness. The doctors did brain scans, MRIs, you name it, they did it. Ed says, "What's the matter with my wife?" They said, "You know something, Mr. Warren? We don't know. We can't find anything abnormal." De novo, né? Cada história é a mais absurda. Então o que acontece? Então quando os dois estavam vivos, Ed e Lorraine Warren, Ed estava lá fora mexendo no carro, não sei o que, e viu a Lorraine, né, a uns metros, e a Lorraine estava lá pegando rosas no jardim. É a poesia da história. Aí, de repente, Ed se vira, vê de novo a Lorraine tá caída ali em posição fetal, parecendo uma criança contorcida. Aí ele fica desesperado, liga pra ambulância, liga pra polícia, liga pro Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, liga pro Salsifufu, né? E aí vai todo mundo lá, pega ela, leva pro hospital, fazem todas as análises, MRS, né? Tomografia e tudo mais, e descobre que não sabem o que é. Não sabem. Well, I went to see her on the next day that she was there, and she was incoherent. She couldn't answer questions. She couldn't even say hi to me. It was like somebody hit her with a club inside of her head, and she had the flu. But on the third day, miraculously, she snapped right out of it. Now, when I say snap right out of it, she was perfectly normal, and the doctor said, "We can go home." And she did. She went home that evening. Então ficou 3 dias ali inconsciente, e de repente acordou do nada. Do nada, levantou e falou, opa, tô melhor, beleza, vamos sair, vamos daqui. O médico olhou e falou, tá, te dou alta. Nunca na história isso ia acontecer. Nunca. Os médicos iam vasculhar aquela mulher para saber o que aconteceu. Acordou? Peraí, então vamos analisar de novo, vamos ficar mais uns dias no hospital. Mas o médico deu alta para ela naquele dia que ela acordou do nada, falou, opa, acordei, 3 dias depois, tô ótima, vambora. About 2 or 3 days later, I remember walking through the museum, and I visited Lorraine, and she was fine. I said, "Ed, can we go out to the museum and look around again?" So we went to the museum, and I said, "Hey, Ed, you ever find out what happened to Lorraine? What the story was with her? What did the doctors say? What happened?" He said, "They never told me. They told me that they couldn't find anything wrong." He goes, "But I know what happened." I said, "Well, what happened?" He goes, and he said, "That GD son of a gun, he did that to my wife." I go, "Who?" He goes, "That high priest." He goes, "When he described that guy to me, I knew exactly who he was. His name is," and he gave me the guy's name. It was a German name. The guy was German. He said, "He's a high priest
in a satanic cult, and he's very, very powerful. And he was ticked off that I took his idol out of the woods. So as a warning to me, he did that to Lorraine as a warning to show me the power he had. And I said, "You sure about that?" He goes, "I know it." I just know the guy that well. He goes, "We respect each other. He's on the negative side, I'm on the positive side. I'm for good, he's for bad. But we kind of cancel each other out with our powers. He didn't mess with me, but he messed with my wife as a warning." That's the story of the satanic idol. É realmente assim, uma fábula, um conto, uma história, né? Porque dói os ouvidos escutar certas coisas. Então vamos lá. Ele, né, obviamente pergunta, todo mundo questiona Ed, quem que fez isso com a Lorraine? Quem é que... O Ed cansou e falou, eu sei quem fez. Foi um tal de JD, estranho, né? Um culto satânico, JD, não sei se é Golden Dawn, alguma coisa assim, mas falou, o nome do cara é JD, é um alemão. Tudo bem. Provavelmente é aquele feiticeiro que viram na floresta, não é mesmo? Então foi ele que jogou uma magia contra a Lorraine e derrubou ela, porque os médicos não viram nada de errado na Lorraine. Então a gente está travando aqui uma batalha entre o bem e o mal. Eu, obviamente, do bem, ele do mal, e nós estamos ali, ó, jogando energias um contra o outro. Nossas energias boas vão cancelar as energias negativas que ele está jogando, porque nós temos o boneco satânico dele em casa. Não sei não, cara. Sei não, isso aqui é muito Twilight Zone, é muito, né? Muito... O trovão cai, ali está ele. A energia maléfica vindo de... Né? Então, assim, tem muitas histórias, muitas fábulas, tem muita coisa, muito conto da carochinha envolvendo tudo isso. É um boneco de madeira que não tem nada, tá? Eles pegaram esse boneco, porque devem ter encontrado no meio do mato, falando, pô, vamos pegar esse boneco e vamos levar lá para casa, e a gente conta uma história, cria uma história. Lembrando que, como eu falei no primeiro vídeo, eu publiquei no canal um vídeo sobre Ed e Lorraine Warren, sobre o que realmente aconteceu no lado B da história deles, coisa que, obviamente, a maioria não sabe. As entrevistas que Lorraine deu para a BBC de Londres, na qual ela é questionada sobre a verdadeira história dos vídeos, as verdadeiras histórias dos livros, e a Lorraine fala que ela vendeu os direitos para Hollywood e que ela não tem como assumir responsabilidade sobre essas obras mais, que, obviamente, elas foram potencializadas dentro dessas histórias, fazendo com que torne-se mais atrativo a Hollywood comercializar esses títulos do que simplesmente acreditar em histórias e nada mais. Então eles querem fatos, eles querem que a MTV abra o chão e saia realmente um demônio de dentro da casa e que isso seja comerciável. Mas não é, entende? A própria Lorraine Warren disse, não aconteceu isso. Mas no filme acontece, a Lorraine, se é baseado em fatos reais nos seus livros, então você relata que isso aconteceu. Mas não aconteceu. Eu já não tinha mais o direito da obra, essa obra foi passada a Hollywood, né, obviamente por uma quantia muito elevada, e aí então a Lorraine faz a vida dela e a gente aqui fica a ver navios sobre a verdade atrás disso tudo. Então, novamente, é aquela história, nós acreditamos nas mentiras, nós acreditamos nas lendas, nós acreditamos em toda a história, porque a verdade não tem graça. Então é muito mais legal a gente acreditar e fantasiar essas histórias do que acreditar que a Lorraine e o Ed Warren simplesmente viram esse boneco no meio do mato, pegaram esse boneco, botaram aí dentro do caminhão, levaram para casa, colocaram no museu e falaram, vamos criar uma história para esse boneco? Vamos! Não tem nada neste boneco. Não tem uma energia, não tem nada, nem energia tem. É simplesmente um boneco de madeira que foi entalhado, mais nada, tá bom? Lembrando que, como eu falei no primeiro vídeo, se tiver algo, eu vou falar. Eu não tenho rabo preso com ninguém, minha responsabilidade é com o mundo espiritual. Então, se tiver alguma energia negativa ou alguma energia influenciando esses objetos, eu vou falar. Esse boneco não tinha nada. Se eu estivesse no museu, eu daria risada na cara do rapaz aqui, do Falcon, tá? E aí, eu acho que o museu do Zack é mais legal que o museu da Lorraine. Necklace, a regular pearl, a small little pearl necklace that almost any woman would wear. Um colar de pérolas satânico. Quer dizer, já muda completamente. Colar de pérolas, que lindo, satânico. Putz, a vida.
But this is a little funny one. This is called the Pearls of Death. As pérolas da morte. O colar satânico das pérolas da morte. Meu Deus do céu, cadê o Pérola Negra agora para aparecer e para levar essas pérolas? Jesus, vamos lá, Pérola Negra, vamos, Black Pearl, né? Cadê os piratas? Que, pô, isso aí deve valer uma fortuna, cara. Ah, esse ser humano cada vez mais me surpreende. And a lady put these on. She put these on her. Somebody put the clasp on behind her. As soon as she put them on, it felt like somebody took the pearls and twisted them and started to strangle her to death. She started to choke and her tongue came out. Her tongue was hanging. They had to yank them off and break them off. Ele fala que se qualquer um colocar esse colar, vai asfixiá-lo até a morte. Vamos conversar um minuto? Vamos falar abertamente agora sobre as coisas, tá? Não que eu não esteja falando até agora, mas existe um detalhe. Espíritos podem se apegar à matéria? Pode. Pode. Dentro do conceito budista, nós temos certas não virtudes, as quais atrapalham o nosso processo de evolução como consciência, como ser humano, como indivíduo, dentro de todo o nosso crescimento. Então nós temos, a primeira coisa que afeta completamente é a chamada de ignorância. O que é a ignorância? Tudo isso aqui é ignorância, tá? A ignorância é aquilo que realmente faz com que nós possamos ver a verdade atrás das coisas. Obviamente, a simplicidade, a verdade, a pureza das coisas, porque nós vivemos em um mundo completamente poluído de imagens, nós vivemos um mundo completamente distorcido de informações. Cada um faz com que você acredite naquilo que eles querem, ou tenham mais força para impor a verdade a vocês. Então, a Terra é plana, a Terra não é plana, aí fica aquela discussão, não é mesmo? Vota no Bolsonaro, vota no Haddad, então fica aquela discussão, ninguém chega no consenso, mas todo mundo age pelo impulso ao invés de agir pela razão. Então a ignorância nos impede completamente de ver a verdade atrás das informações, de ter o bom senso e determinar um princípio de bom senso sobre os fatores. Atrelado a isso, nós temos outras não virtudes, ego, raiva, a ganância, né? Então tudo isso daí são fatores que levam a gente a ficar preso à nossa matéria. Ao morrermos, você vai se desapegar naturalmente disso, mas existem certas pessoas que ainda ficam presas à sua matéria. Vamos supor, eu tenho aqui, como eu gravei no primeiro episódio, um lindo e maravilhoso Dordja Vajra, tá? Tá aqui, na minha mão, Ele é um objeto muito bonito, ele é muito bem feito, é um objeto tibetano. Eu posso ficar preso a essa matéria ao morrer, se eu tiver um apreço muito grande por ele, posso. Tá? Se na hora que eu estiver realmente partindo eu lembrar, mas e o meu Dordja, com quem vai ficar, eu jogo toda a minha intenção para com ele e eu fico preso a ele. Ok. Vamos supor que dentro desse museu, muitos espíritos estejam vagando. Muitos seres estejam caminhando junto com essas pessoas. Esses seres que estão conectados a esses indivíduos que vão no museu sempre para olhar, para observar, eles podem se deslocar e ficar preso a uma matéria na qual criem mais apreço? Pode. Então, se um espírito, por exemplo, gostar desse colar, ele pode ficar preso ao colar? Pode. E é exatamente o que nós temos aí. Como eu falei, vamos play fair. O colar, ele pode matar uma pessoa? Não. O colar pode realmente sufocar uma pessoa até a morte? Não. Mas ele vai carregar uma lembrança. Que lembrança? Vai carregar, sim, um espírito que está preso a esse colar. É um obsessor que está preso não à história do colar, mas à beleza desse colar. Então, se um espírito estiver vagando aqui e achar muito legal esse instrumento que eu utilizo, ele pode ficar ali do lado durante um tempão até se conectar a isso, e cada vez mais que eu utilizá-lo, ele vai estar preso. Eu tenho um exemplo aqui em casa, um exemplo real disso. Eu tenho um Kanglin. Quem não sabe o que é um Kanglin, na minha playlist de objetos sagrados, existe lá um videozinho chamado Kanglin. Eu recomendo que vocês assistam esse vídeo, e lá tem a história de um monge que realmente ficou preso a um Kanglin. Então eu tenho
aqui em casa, um objeto na qual um monge está preso a ele. E ele vai ser liberado a partir do momento que eu fizer certas práticas relacionadas a este objeto. Idem a este colar. Então existe sim um espírito feminino preso a esse colar, mas que não vai levá-lo à morte. E caso você use, ele vai estar preso ao colar e não à pessoa que usa. Existe uma diferença. Ah, mas ele vai influenciar na pessoa que usa? Não. Ele vai simplesmente ficar no colar. Esse espírito não tem a menor intenção de fazer qualquer mal ao ser humano. Ele tem simplesmente a intenção de pegar o colar, de utilizar o colar, de ter esse colar perto dele. Mais nada. Mas esse espírito feminino que está aqui, não está. A energia desse ser está sobre o colar, mas ele não está aqui agora. Mas está a energia sobre o colar. Sim, tá? Então aqui eu dou a credibilidade, falando sim, existe um espírito preso a essa matéria, mas não necessariamente vai matar o indivíduo. Were they cursed? Yeah, they were cursed, all right. So something was happening with these. Over here is a conjuring mirror. It wasn't from the Conjuring. This is called a conjuring mirror. O espelho da conjuração. Why is it called a conjuring mirror? Because a gentleman from New Jersey tried to conjure spirits with it. What he would do is he would black out his whole bedroom. You could do the same thing. It's called a psychomanthium. You could look that up, psychomanthium. It was made famous by Dr. Raymond Moody. But what you do is you black out the room totally, so you cannot even see your hand in front of your face. You hang a mirror up. It could be any size mirror, but this is just a regular mirror. Then he would put a chair about 3 feet away. And then about 2 feet behind the chair, he would put a little red bulb like this. Maybe a 15-watt bulb, so you could just about see the mirror. And then he would begin his ritualistic conjuring. É um espelho utilizado para conjurações de espíritos. Não há necessidade de um espelho para isso, mas para ele está lá. Então um cara de New Jersey utilizou um espelho dentro de um quarto completamente escuro, com simplesmente uma bola de luz na frente do espelho, na qual ele utilizava uma técnica específica de um doutor que ele falou, para chamar espíritos. Você não precisa disso. Mas na cabeça do cara existe uma ritualística, e essa ritualística é baseada nesse princípio. And it's a very simple process what he did. All he would do is beckon spirits that he knew that had died, like his grandmother, his grandfather, his uncle. He was saying, Grandpa, I miss you so much. Can't you just show yourself to me? Can't you just show yourself to me? He was kind of dingy, this guy. He did it for 3 hours a day for about 2 weeks. Nothing happened. But after that second week, he started to have monstrosities appear on the mirror. Monstrosity faces would appear on the mirror, which actually drove this guy kind of crazy. He actually ended up being treated at a mental hospital. What that is called crystalmancy. Tá, então o que acontece? Ele falou que esse cara, ele ficava toda hora chamando o avô, a avó que haviam falecido durante horas e horas e horas em semanas. E nada aconteceu. Depois de 2, 3 semanas, ele foi lá fazer o processo e alguns rostos deformados começaram a aparecer no espelho. Ele ficou louco e foi internado num hospital psiquiátrico. Crystal Nancy. E esse espelho ficou conhecido como Crystal Nancy. Where a spirit finds it very, very easy to materialize on a shiny object, such as a plate glass window, such as a bumper of a car, a TV set that's not on, or a mirror. So it's nothing that I advocate you trying, because you could actually get something that you never can get rid of. You open that door of the unknown and it's very, very difficult to close the door. Vamos lá, antes que ele mude, a gente vai conversar também sobre isso. É importante a gente falar sobre certos objetos. Ele fala que esse espelho é a possibilidade de você abrir uma porta para o outro mundo e você ali então estaria se comunicando com certos espíritos. Mas não somente o espelho, ele fala que existe também a televisão desligada, o vidro do carro, sabe quando você olha pelo retrovisor, outros mecanismos que você pode falar com certos espíritos. Isso é uma total idiotice, por quê? Porque você não precisa desses mecanismos para falar com os espíritos estão aqui, passando ao seu redor.
Não existe um mundo dos espíritos. O que existe é a matéria junto com o mundo espiritual, ou seja, nós estamos aqui falando com uma câmera e muitas entidades estão circulando pela minha casa nesse exato momento. Por quê? Porque é um mundo onde elas estão presas. Os espíritos que estão aqui vagando são espíritos que estão presos à nossa matéria, com a intenção de continuar existindo, continuar vivos aqui, agora. Se realmente esses espíritos tivessem evoluído, eles não estariam aqui, eles estariam sendo encaminhados novamente a Deus por um processo de reencarnação, seja aqui ou em qualquer outro planeta do universo. Aqui existem os espíritos que estão presos à matéria, e presos à matéria, eles ainda interagem conosco. Então você não precisa de um espelho. Outra coisa que ele fala é o seguinte, o cara ficou chamando o avô, a avó, né, os parentes. Nós temos um problema aqui, a gente sempre é contra pessoas que chamam parentes mortos. Existe um vídeo no meu canal no qual eu falo sobre isso, mas vale a pena relembrar. Nós não, chutei a minha garrafa d'água, nós não estimulamos as pessoas a chamarem seus entes queridos. Por que, tio Spook? Meu nobre e querido gafanhoto, pelo simples motivo de... Quem lhe garante que são seus espíritos de familiares que irão se manifestar? Pois é, tio Spook, eu não vejo, não escuto, não sinto, então como é que eu vou saber? Pois é, meu querido. Então assim, se você não tem a segurança sobre o mundo espiritual, você não é realmente uma pessoa que tem a mediunidade certificada e garantida por um centro espírita e reconhecido como um médium, que possui a habilidade para identificar o que é um obsessor do que é um espírito familiar, não faça, não seja um idiota. Não fique chamando pessoas que faleceram na sua casa porque você não tem o discernimento. Qualquer ser pode aparecer e você achando que no primeiro arrepio, que pode ter sido o vento, passou pela sua coluna, é o teu tio que faleceu, o teu primo que faleceu, o seu irmão que faleceu. E na verdade ou é a janela aberta que ventou, ou, caso você seja uma pessoa que possua uma sensibilidade, um obsessor que está se fazendo presente na sua sala. Por quê? Porque ele pegou a sua intenção, a sua vibração de querer falar com um parente que faleceu. E ele aparece primeiro porque ele já estava na sua casa. Então é mais fácil ele se manifestar do que um parente que faleceu. Então não brinquem com coisas que vocês não sabem, porque vocês vão cair sempre em erros. Uma coisa que sempre foi dita é: qualquer tipo de manifestação espiritual, de intenções que vocês queiram ter, deve ser feita dentro de um ambiente seguro. Ambiente seguro não é fazer um pentagrama no chão, fazer um símbolo no chão, desenhar melecas no chão. É simplesmente você ir até um centro espírita e conversar com médiums dentro de um centro espírita e explicar a eles, dizendo: eu gostaria de ter uma resposta ou uma mensagem de um parente que faleceu. Eles vão lhe dar todas as instruções para como agir dentro de um centro espírita que vá fazer esse processo de comunicação, seja por uma psicografia, seja por uma mesa redonda, seja por qualquer tipo de maneira ou modus operandi que esse centro espírita está fazendo. Não coloque as responsabilidades sobre você, mas passe para pessoas que tenham essas habilidades e que possam lhe ajudar. E não faça com seu amiguinho dentro de casa. Só porque seu amiguinho se diz médium, ou claro e evidente, ou vedente, ele tem essa segurança. Vá com pessoas instruídas, vá com pessoas qualificadas, pessoas certificadas, pessoas que sabem o que está fazendo. Seu amiguinho não é o certificado nem garantia, entendeu? Então não corra riscos. Bom, a gente vai fazer a segunda pausa. A gente vai agora para a boneca Annabelle. A boneca Annabelle vai ficar para o próximo vídeo, ok? Então, vamos lá. Assistam o primeiro episódio, assistam os vídeos que eu indiquei, principalmente da playlist 50 bilhões de fatos sobre mim, para saber quem eu sou, para saber mais a minha história, antes de questionarem, atacarem pedras ou criticarem, ok? Nós temos que ter uma diferença, ter um discernimento claro sobre o que está sendo apresentado. Não adianta o cara falar que aquele boneco é amaldiçoado e vocês acreditarem. Não adianta falar que aquele dinossauro realmente, ele quando colocado no chão, ele fala que você vai morrer e você vai acreditar nisso, porque é mentira. Aquilo não existe.
tá? A gente está falando de uma pessoa que viveu em prol de histórias de terror, viveu em função de mitos, lendas e crenças, na qual ela mesma propagou junto à notoriedade e à fama que ela foi criando junto a Hollywood. As pessoas precisam de dinheiro para existir, as pessoas precisam de dinheiro para comer e algumas não medem escrúpulos para trazer para vocês um entretenimento que engana. Então vamos ter bom senso, tá bom? Então é isso. Bom, recadinhos finais. Para aqueles que querem passar pelos processos de limpeza de casa e pelas retiradas das energias ruins sobre você, fisicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente ou o que for, como eu apresento na playlist Limpeza de Casas e no depoimento dos pacientes / inscritos do canal, devem mandar a sua solicitação de e-mail, somente e-mail, para limpezadecasas@gmail.com. Limpeza com Z de casas@gmail.com. Não é pelo Instagram, não é pelo Facebook, não é pelo sinal de fumaça. Nós não atendemos por nenhum outro meio, muito menos por WhatsApp ou telefone. É só e-mail, ok? Só e-mail. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos o sistema de doação pelo PayPal, também está aqui escrito embaixo como faz o processo, e também o programa Seja Membro de Doação, na qual você doa R$8 e ajuda o canal a crescer. E nós temos o nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês na última etapa, eu espero, mas é interessante a gente discutir todos esses apontamentos para que vocês também entendam. E como eu sempre digo, no final de cada vídeo, bons sustos a todos nós.